Nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande para mim, como trabalhador desta casa, que sou já há 5 anos, poder estar aqui com vocês todas as sextas-feiras e sábado. E hoje, para mim, um motivo a mais, porque nós teremos a Heloísa Pires falando sobre um tema muito importante, que é mães, né? É o tema que ela vai desenvolver. Quem não conhece a Heloísa Pires? Quem não sabe quem é a Heloísa Pires? Que bom, que bom. Nós temos aí acho que umas 400 pessoas, acho que nem 10%, bem mais. Talvez aí uns 30, 40 não conhecem a Heloísa até hoje, né? E a partir de hoje vai saber quem é a Heloísa Pires. A Heloísa Pires, ela foi filha de Herculano Pires, um dos maiores espíritas que o Brasil teve. Alguns dos nossos companheiros mais antigos diziam que Herculano Pires foi o Kardec brasileiro. Foi o espírita que mais fielmente seguiu Kardec, né? Jornalista, poeta, filósofo, grande pai, grande esposo, grande amigo e grande espírita. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Quando eu entrei na doutrina, Herculano já não estava mais entre nós, encarnado. Mas conheci Herculano através das suas obras, né? Ele nos deixou aí a codificação traduzida por ele, que a LAC, editora LAC, é que tem o domínio e a FESP agora também? A LAC e a FESP que tem o domínio da publicação. E foi através das suas obras da codificação que eu vim, então, a conhecer Herculano. E hoje, para nossa alegria, nós temos a filha dele em nosso meio, sempre que pode. A Heloísa tem 3 datas efetivas na nossa casa. Março, que ela vem trazer a palestra homenageando as mulheres. Maio, homenageando as mães. Em agosto, homenageando os pais. Então, na próxima data confirmada, em agosto, com a Heloísa. Então, vamos ouvir a Heloísa, né? Vamos recebê-la com uma salva de palmas, né? Tá bom, não tá? Vamos. Bom dia a todos. Bom dia. Na alegria de estarmos reunidos, tentando encontrar o caminho da luz que nos torne plenamente felizes, ainda que estejamos nesse querido planeta Terra, no qual, planeta lindo, a humanidade está encontrando um grande número, alguma dificuldade em encontrar a luz. Mas nós temos muitos indivíduos mostrando, entre os quais brilha Jesus de Nazaré, que é sempre a nossa estrela. Hoje é dia de falar nas mães. Poderia falar e deveria em Maria de Nazaré, que é apresentada por Ivone Pereira
como mãe de todos, que aparece entre os druidas como a deusa Dana, que diz Ivone Pereira e Bezerra de Menezes, a um grau inferior, socorrer os que sofrem. Mas hoje vou falar sobre uma mãe contemporânea, gente como a gente, que nos convida a nos realizarmos como mãe, como esposa e nos vários campos do conhecimento. Eu vou falar sobre Elizabeth Kubler-Ross. Por que Elizabeth? Médica, formada no interior da Suíça, uma entre duas irmãs. Nasceram trigêmeas, fraquinhas. Os pais conseguiram fazer com que sobrevivessem. O pai de Elizabeth, disciplinador. A mãe, mais alegre, não era tão disciplinadora. Elizabeth cresceu naquele meio familiar, amorosa, estudiosa. Formou-se em medicina, exatamente na Suíça. E encontrou um americano, que deve ser filho de português ou de brasileiro, porque o nome dele era Manuel Ross. Apaixonaram-se, casaram e durante algum tempo foram muito felizes. A primeira coisa que impressionou Elizabeth, trabalhando nos vários hospitais, foi o sofrimento e abandono dos doentes terminais. Ela disse, não é justo, eles estão no fim da vida, devem ter o direito de ter um parente ao seu lado. Por que eles são colocados nos piores lugares do hospital, praticamente esquecidos? E dedicou-se a trabalhar para que os doentes em estado terminal, em estado de quase morte, próximo da morte, fossem respeitados, amados, tratados com consideração. Elizabeth sempre foi uma lutadora. Eu esqueci de falar, na juventude, ela resolveu auxiliar a reconstrução da Polônia. O pai dela ficou furioso. Ela largou estudo, ela era todo amor, dedicação, disciplina e trabalho. Largou os estudos e foi para a Polônia, jovem, ajudar a Polônia que estava prejudicada por uma guerra terrível. Quando ela voltou para a Suíça, o pai não falava com ela. Durante um ano, ele não conversou com a filha. Bravo, porque ela interrompeu os estudos. E não entendendo aquela capacidade de amar incondicional, de mulher universal, de indivíduo universal, que não cria barreiras, nem religiosas, nem econômicas, nem sociais, barreira alguma. Entendia como ninguém que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Não importa o rótulo que coloquemos no peito, o importante é aquilo que realizamos. Hoje ainda entrei no banheiro e uma mulher linda, bem vestida de salto, fazendo a limpeza, rosa. Eu fiquei encantada. Falei, nossa, que mulher elegante, parece uma modelo. Ela falou, o que precisa a gente faz. Elizabeth Ross era assim, onde eu sou necessária. Nunca ela pensou nela mesma, nos seus desejos, no seu conforto. Ela estava atenta para as necessidades do mundo. Como a nossa querida irmã Dulce, que esqueceu-se até que havia um problema no seu pulmão, um problema grave que ela superou pelo amor e deixou um hospital, convidando-nos a acolher os mais necessitados. Elizabeth foi depois trabalhar no hospital e se tornou psiquiatra, porque viu tanto sofrimento, tanta dor, tanto descaso, tantos traços de psicopatia, indivíduos incapazes de sentir o sofrimento do próximo. Ela queria ter filhos, sofreu vários abortos espontâneos e finalmente teve primeiro um menino, depois uma menina. Trabalhava intensamente, o marido amava muito, mas Elizabeth foi crescendo. Quando
quando a AIDS se desenvolveu, ela foi trabalhar com os aidéticos. Antes que se soubesse que a AIDS não era contagiosa da forma que se pensava, ela abraçava, cuidava dos irmãos, como, aliás, fariam Madre Teresa e Irmã Dulce. E ficou preocupada com os doentes, com os bebês soropositivos. E resolveu criar uma instituição para recebê-los, para que eles tivessem atenção. Se vivessem poucos anos, nos poucos anos, naquela época, a AIDS não tinha esse processo de cura relativa que existe hoje. E criou uma instituição linda para os bebês. Antes que os bebês chegassem lá, felizmente, colocaram fogo. Tudo se queimou. Elizabeth Ross sempre aceitou os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. Não havia aquele jeito, não adiantava chorar. Ela disse que o que ela mais sentiu, tudo mais era substituível. Mas as fotos que ela tinha da sua família, de tudo aquilo que ela fizera, os documentos também se queimaram. Ela disse, vou começar tudo de novo. E recebeu a doação de um senhor que até lidava também com parapsicologia, de uma outro local especializado para que seus bebês soropositivos, naquela época em que eram olhados com medo, fossem recebidos com amor. Quem colocara fogo naquela casa linda antes que a segunda fosse construída? Quando Elizabeth resolveu receber bebês soropositivos, a maioria da comunidade se irritou. Falaram, como? Ela vai trazer esta doença horrível para nós? Teriam sido eles. E havia um outro problema também. Elizabeth começou a se interessar por sessões mediúnicas. Ela que se interessava por fenômeno de quase morte, conversando com os moribundos, ela viu que um grande número deles se projetava numa outra dimensão, nos convidando a pensar que não existia morte, que a morte não existia, que foi uma criação nossa. Herculano diz, o medo da solidão e do escuro fez com que tivéssemos medo da morte. Não gostávamos de falar na morte entre os gregos, os romanos. Considerávamos a morte impura. Entre os judeus, a morte, a doença. Tentávamos viver num paraíso artificial que não existia, porque os problemas, como aconteceu com o querido Buda, chegavam até nós. A morte, a doença, a velhice, os problemas vários. Encantada com a inexistência da morte, Elizabeth foi entrar em contato com os chamados mortos, mais vivos do que nós. E se encantou com o senhor que produzia materializações. Os chamados mortos apareciam, e um espírito em especial, ela amava muito. Ele aparecia ora grande, ora pequeno. Ela sonhou com ele quando dormia em hotéis longínquos. Teve provas de que ele velava por ela, cuidava dela. Mas, ao mesmo tempo, no planeta Terra não existe nada perfeito. Ela descobriu que aquele homem, que era médium, que se prestava a fenômenos magníficos, ao mesmo tempo ele tinha um desequilíbrio sexual. E quando ela descobriu isso, ela ficou grata por tudo que ele tinha proporcionado de sabedoria, mas sentiu que devia se afastar, porque senão seria conivente. E tentou pressioná-lo primeiro a mudar de vida, a se disciplinar um pouco mais, a se voltar mais para a espiritualidade. E, chamando a atenção dele, irritou-o profundamente. Como ela se afastou, todo mundo percebeu que ela não o apoiava. E ele ameaçou-a. Mas não importa quem queimou aquela instituição que felizmente estava vazia.
ele refletirá numa hora oportuna eles o que fizeram e se redimirão através do trabalho ao próximo. Elizabeth continuou sua marcha. Recebeu 18 prêmios pelo estudo do fenômeno de quase morte. Lembrou-se que quando esteve na Polônia, nos campos de concentração, ela encontrou borboletas desenhadas na parede e pensou que aqueles que estavam em situação de risco, principalmente os judeus lá nos campos de concentração, porque uma ideia absurda, de vez em quando surge uma loucura na Terra, achou que deveriam ser exterminados e não conseguiram, felizmente. Nossos irmãos estão aí nos ajudando com gregos, romanos, egípcios, africanos, muçulmanos, católicos, protestantes, filhos de um mesmo pai. Mas ela se lembrou que provavelmente as borboletas significariam a metamorfose. Ela disse: nós começamos como uma larva. Aliás, o livro dos Espíritos fala isso, arrastando-nos na terra, apegados ao barro da terra, egoístas, vaidosos, pretensiosos, julgando-nos tantas vezes estrelas. Podemos até ser, mas num universo com milhares, bilhares de estrelas mais brilhantes, mais completas, que cresceram mais. E Elizabeth Kübler-Ross lembrou com muita propriedade que aqueles que iam ser sacrificados, inocentes, nos campos de concentração, provocado por um delírio coletivo e por um desequilibrado, eles provavelmente tinham intuição de que seria uma metamorfose, de que é claro que os que provocaram o terrível fenômeno responderiam por isso, mas que eles, inocentes, largariam um corpo físico magnífico pela funcionalidade, por permitir todas as experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual, e partiriam transformados, alegoricamente com asas, para regiões melhores do universo. Uma mulher, uma menina frágil, uma trigêmea que passou por dificuldade com as duas irmãs ao nascer, que sobreviveu graças aos cuidados e à tarefa grandiosa que teria, que exemplificou em todos os instantes da sua vida uma correção moral, uma preocupação com o próximo, uma compreensão do que Jesus, o grande judeu, nos ensinou. É necessário amar ao próximo como a si mesmo. É necessário nunca fazer ao outro o que não desejamos que o outro nos faça. Devemos compreender que, unidos todos, mergulhados na mesma energia cósmica, mergulhados, como diz a Gênese de Kardec, na energia cósmica universal, ligamos-nos via pensamento, porque não somos apenas um corpo de carne, porque encarnados estamos num corpo de carne, mas somos luzes, como disse Jesus. Sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra e vamos salgá-la. Estamos na terra não para atender aos nossos desejos imaturos. Estamos na terra não para nos fecharmos na cabana escura na qual nos mantivemos através dos séculos do orgulho e do egoísmo. Estamos na terra não para nos comportarmos como indivíduos irracionais que não querem saber da grande passagem para o mundo espiritual, que temem a vida, que temem a morte e que nesse temor ridículo apegam-se ao barro da terra. E impede-se o voo maior via pensamento e libertação do espírito. O convite de Elizabeth Kübler-Ross é o crescimento espiritual.
não se declara partícipe de nenhuma religião. Ela é ecumênica, ela visa o bem-estar da humanidade, ela visa a libertação da dor, mas só nos libertamos da dor, não nos esquecendo que desafios existem para nos fazerem crescer. Só nos libertamos da dor quando aceitamos as lições que, em geral, escolhemos no mundo espiritual, as dificuldades pelas quais temos que passar, porque vão provocar uma dilatação da nossa compreensão sobre o sentido da vida. O sentido da vida é o desenvolvimento espiritual. O sentido da vida é crescer forte, corajoso, enfrentando os embates necessários ao nosso desenvolvimento. Elizabeth Kubler-Ross, aparentemente uma frágil mulher, não tão frágil quanto a querida irmã Dulce, uma mulher que conseguiu fazer com que a força do seu espírito permitisse auxiliar centenas de pessoas, continuando a nos auxiliar até hoje. Mas na medida em que Elizabeth crescia, que recebia prêmios, que fazia palestras dia e noite sobre a inexistência da morte, que fazia um trabalho lindo de conscientização, de despertar de consciência, como fizeram nosso querido irmão Jesus e Buda, e sacerdotes druidas e alguns sacerdotes egípcios e monges tibetanos e tantos, um exército de luzes, nos convidando a compreender qual a finalidade da existência. Numa hora em que jovens, não conseguindo ter acesso ao desenvolvimento da espiritualidade, tendo a permissão terrível dos seus pais para passarem horas mergulhados na internet e no computador, mergulham muitas vezes na ignorância de um jogo, a baleia azul, porque falta exatamente fazer chegar a estes jovens a mensagem do exército de luzes que trabalha a nosso favor, para que consigamos a felicidade de viver e de servir ao próximo, desenvolvendo a possibilidade de amar ao próximo como a nós mesmos. E se nos amamos, queremos caminhar na correção moral, na dignidade, ligados às luzes do universo. O marido de Elizabeth Ross, um médico bom, trabalhador, mas ele não compreendeu aquele crescimento da esposa, que de repente parecia uma águia vitoriosa que o abandonara, embora ela não fizesse isso. Mas mentalmente ela voava muito alto, ela era reconhecida em todos os países. E para a surpresa de Elizabeth, ele pediu a separação. Foi um susto. Ela poderia, na hora, ter se tornado fragilizada. Não. Ela aceitou, mas disse para ele: a casa é sua. Você me ajudou a comprá-la. Você fica na casa que você tanto ama. Os filhos são meus e seus. Eles escolherão com quem e onde vão viver. E você continuará para sempre, meu marido, meu companheiro. Mas se você se sente melhor separado, seja feita a vossa vontade. Arrumou uma pequenina casa, porque ela precisava de pouca coisa. E ali continuou sua vida, seu trabalho. O casal de filhos, ora ficava com o pai, ora ficava com a mãe, amando os dois profundamente. E quando, com a idade, problemas físicos apareceram, ela apresentou vários derrames. Por que uma mulher tão grande? Porque faz parte da vida. Porque grande foi Jesus, porque grande é quem faz o bem. E quem é grande admite viver como nós vivemos e passar pelos mesmos desafios pelos quais passamos. Quem realmente é grande não quer privilégios,
Jesus passou pelo problema da cruz, aceitou as dores que são possíveis no planeta Terra. Maria, mãe de Jesus, a grande Maria de Nazaré, enfrentou problemas, perdeu o filho muito amado, numa morte então considerada desonrosa, e todos os grandes da terra passaram por desafios com elegância, com classe, com dignidade, porque sabemos que tudo passa tão depressa, que a vida é uma subida em direção às luzes do universo, e que ai de nós se paramos no meio do caminho, sentindo atração pelas sereias ou pelos sereios da terra, nos debruçando à beira dos abismos tantas vezes por nós percorridos, para por descuido novamente cairmos, iniciando com dificuldade mais uma caminhada. A vida é linda, é preciso saber viver, diz Roberto Carlos. E temos outras mulheres muito próximas de nós, gente como a gente, do ponto de vista profissional, mas espiritualmente falando, que estão há 1000 anos acima. Maria Montessori enfrentou desafios, foi abandonada pelo noivo grávida. Poderia começar a reclamar, poderia pensar em tirar a criança, jamais. Ela sabia que não tinha o direito de matar, de ferir, de lesar. Recebeu o filho, que foi retirado pelo noivo, e tentou esconder o filho de Maria. Ela conseguia vê-lo de vez em quando. Teve o coração ferido, sofreu, mas nunca deixou de amar e trabalhar pelas crianças com necessidades várias, dificuldades de aprendizagem, falta de amor no lar, problemas emocionais. Maria era pouco mais do que uma menina, a primeira médica da Itália. Formou-se, fez neurologia e descobriu, retirando crianças de um hospício, foi a hora que o noivo começou a implicar com ela. Ela retirou crianças de um hospício e começou a educar essas crianças. As crianças tinham problemas vários, emocionais, alguns babavam, alguns não andavam direito, mas para Maria Montessori eram seres humanos. E ela fez do seu sofrimento, da impossibilidade de viver com o filho, fez uma plataforma para cuidar dos filhos alheios. E no dia de um exame na Itália, para ver onde colocariam as crianças, quase um vestibular para crianças do ensino médio, Maria Montessori levou suas crianças, diferentes, esquisitas, mas espíritos, todos somos iguais em espíritos, uns cresceram mais, outros menos. As crianças se revelaram tão capazes que ultrapassaram os chamados normais, nos convidando a compreender que diagnósticos nunca estão fechados. As crianças educadas por Maria de Montessori, a que tinha sim um ferimento no coração, mas que continuou a trabalhar para acabar com os ferimentos dos seus irmãos, as crianças conseguiram passar em primeiro lugar, mostrando que sabiam ler, escrever e contar. E a grande mulher, a grande mãe, maior porque adotou como filhos seus todos os sofredores, as crianças sofredoras da terra, ainda criou várias escolas para libertar crianças de dificuldade de aprendizagem. E nós, crianças ainda na terra, mergulhadas tantas vezes no mundo das ilusões, sonhando com uma felicidade artificial, porque a felicidade do egoísta nunca é felicidade. O choro que está lá fora nos atormenta
com muito mais intensidade do que se resolvemos a auxiliá-los e conseguimos diminuir o choro. E o choro forte de encarnados e desencarnados que, graças ao trabalho do querido Allan Kardec, podem ser libertados como Maria Montessori libertou suas crianças da inferioridade com que eram tratados, como Irmã Dulce assistiu a todos os que recorriam ao seu auxílio, como a querida Madre Teresa de Calcutá, apesar da angústia interior, ela contou ao seu confessor, e o confessor confessa ao mundo, não sei se certo ou errado, até foi bom para verificarmos que não era uma santa, que era uma mulher que tinha angústia, era uma mulher que captava o sofrimento do próximo de uma forma tão intensa que sofria, e apesar de suas dificuldades, deixou um exemplo maravilhoso sobre por que estamos na Terra, qual a finalidade da vida na Terra. Será tentarmos ser felizes a qualquer preço, como hoje diz a juventude? Será entrarmos nos caminhos escuros que trilhamos outrora e que tanto sofrimento nos trouxe? Ou será começar a abrir com dificuldade, alegoricamente falando, o nosso coração para o amor? A semelhança de Elizabeth Ross, que em meio a sofrimentos continuou firme, caminhando para a luz, desejando libertar encarnados e desencarnados, os chamados mortos mais vivos do que nós, quando cresce espiritualmente, e os chamados vivos, que só permanecem vivos, como diz o grande judeu Paulo de Tarso, desperta tu dentre os mortos, levanta-te e torna a caminhar, porque tantas vezes, chamados vivos, continuamos mortos, mergulhados nos hábitos milenares que trouxemos dos séculos e que só têm nos provocado sofrimento e dor. E falando ainda em grandes mulheres, lembrei de Amélie Gabrielle Boudet. Casou com Allan Kardec. Amélie Gabrielle Boudet era 9 anos mais velha que o marido. Calma, encantou Kardec quando recitava uma poesia sobre a espiritualidade. Claro que haviam combinado no mundo espiritual reencarnar e se encontrarem. Antes de conhecer Kardec, ela já naquela época fizera escola normal e montaram um instituto para libertar indivíduos com dificuldade de aprendizagem, preparação futura acadêmica, mas ela preparava também o desenvolvimento moral. Esperava seus alunos na porta, abraçando-os, a terapia do abraço, e falando da alegria que tinha em recebê-los. Depois trabalhava, libertando-os das dificuldades. Enquanto isso, Kardec, que estudara com Pestalozzi, grandes homens e grandes mulheres, Pestalozzi, um educador que já falava na educação integral, que era preciso desenvolver fraternidade, amor ao próximo, amor à natureza. Kardec, que muitas vezes auxiliara Pestalozzi, saiu do castelo de Verdun e começou novamente a viver na França. E também construiu um instituto nos moldes, não se conheciam ainda, da futura esposa Amélie Gabrielle Boudet. Quando se encontraram, se amaram. Viveram muitos anos. E Kardec desencarnou, hoje seria jovem, na época era comum, com 65 anos. Amélie, embora 9 anos mais velha, viveu muitos anos após Kardec, continuando a grande mulher a obra de Kardec. Com Didier, ainda publicou vários livros, inclusive edição nova que não havia sido lançada, de obras póstumas.
Amélie Gabrielle Boudet não teve filhos do corpo físico, mas foi uma mãe muito mais importante, porque adotou como filhos seus todos aqueles que tinham dificuldade. Trabalhava em favor do próximo. Ela já naquela época gostava de descobrir o que as mulheres mais pobres necessitavam e levar até a sua casa. Amélie nos deixou um exemplo de compreensão, de amor, de lutar para tirar dificuldades de aprendizagem. E depois o casal reunido, quando Kardec se interessou pelas mesas girantes, sempre caminhou de mãos dadas com Amélie. Os dois se preocuparam em tirar dificuldades de aprendizagem de todos aqueles que compareciam às suas reuniões, não compreendendo a finalidade da vida, que estavam tão agarrados ao corpo físico, escravos do corpo físico, escravos aos bens da terra, que se esqueciam das várias mensagens luminosas que viera convidá-los a superar suas deficiências na aprendizagem do sentido da vida. Uma grande mulher, Amélie Gabrielle Boudet, que nos deixou o exemplo do amar ao próximo, de mãos dadas com seu marido, o querido Kardec. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. Tolos que fomos através dos séculos, tentando fugir da dor, tentando ser felizes a qualquer preço. Mesmo os druidas, Kardec é ex-druida reencarnado, os druidas entre os quais as mulheres eram respeitadíssimas. A história sai da terra, diz a revista Viva. A história sai da terra e mostra os mausoléus dedicados a várias mulheres nas escavações que fizeram para descobrir a história dos druidas. Mesmo com os sacerdotes druidas apresentando uma religião espiritualizada que Kardec comparou e é igual ao espiritismo, que fala nos vários deuses chefiados por um Deus único, na possibilidade de comunicação entre os chamados mortos e os chamados vivos, ou encarnados e desencarnados. Mesmo assim, existia um grupo de druidas mais preocupados em tomar hidromel, uma bebida de água com mel fermentado, mais preocupados em guerrearem, mas que demonstravam uma coragem absurda, porque não temiam a morte. E morriam com os olhos abertos encarando o suposto inimigo. Não existe inimigo, existe sempre, irmãos, alguns confusos sobre a finalidade da vida da existência. O convite nunca foi ao sofrimento. Nós escolhemos o caminho difícil. Nós espalhamos espinhos, pensando que não nos atrapalhariam, que talvez ferissem o pé de algum descuidado. Nós nos descuidamos da plantação de flores no nosso caminho. Preferimos os caminhos largos, os abismos. Criamos a nossa dor. A Gênese de Kardec, no capítulo O Mal e o Bem, deixa isso claro. Alguns males existem que visam o desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de pensar, de resolver problemas. Alguns males também fazem parte de um planeta em desenvolvimento, cataclismo, terremotos. Porém, a maioria dos males é criação do indivíduo da Terra. A guerra, a fome, as crianças de rua, os indivíduos abandonados na rua, a incompreensão em relação à morte, à vida, e esses males viemos convidados para resolvê-los. Somos convidados na criação de um mundo de paz, de felicidade e de amor. Ele surge no nosso coração. Já podemos regá-lo com a prece, com o comparecimento nas casas de oração,
com a preocupação com o sofrimento do próximo, em meio à tempestade do mundo, o nosso sorriso se conserva, a nossa felicidade cresce, porque fazemos a nossa parte, porque auxiliamos a diminuir a dor de encarnados e desencarnados, porque pela primeira vez, através dos milênios, começamos a sentir como a vacina moral nos livra da febre, da angústia, do sofrimento e da dor. Amai ao próximo como a si mesmo. Este é o grande convite. E para encerrar esta manhã de amor, de respeito à mulher, de respeito ao homem, de respeito ao rico, de respeito ao pobre, ao empresário, ao trabalhador, de oração pelos políticos com dificuldades várias e de utilizar o computador para aprender a mandar exigência pela construção de um mundo melhor, vamos lembrar Maria Dolores, numa poesia muito interessante. Em teus dias de dor, recorda, uma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril, severo e contundente entre as mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, um golpe de outro golpe se aproxima e o mármore se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece o trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova no anseio de servir quem te ama e abençoa. Há uma querida escuta, para seguir à frente sempre mais alva e linda, quem não serve, não chora e nem batalha e luta, parece um ser espiritual que não nasceu ainda. Obrigada. É incrível, né, gente? Incrível. Ela só esqueceu de uma grande mulher. Ela, né? Esta grande mulher. Eu brinco muito aqui. Antigamente a gente apresentava Heloísa Pires, filha de Herculano Pires. Eu tenho certeza que na pátria espiritual, com muito orgulho, ele fala: eu sou o pai de Heloísa. Com certeza, Elô. Como sempre, muito obrigado. Fantástico. Hoje não vamos fazer a vibração que eu costumo fazer por questões óbvias. Não dá para falar. Nós vamos trabalhar, vamos fazer hoje o Pai Nosso apenas, elevando o pensamento até Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso Mestre nos ilumine, nos oriente e nos abençoe. E mais um dia